Dr. Ramon. Boa tarde. Prazer em falar com você, tudo bem? Tudo. Vamos lá. Bom, eu coloquei aqui para a gente poder gravar a nossa mentoria também, tá? Já recebi aqui um briefing aí sobre você, sobre a sua história aí do escritório, mas eu gostaria que você fizesse aí a introdutória aí sobre a história aí do seu escritório, sobre o seu background de atuação, para que a gente possa em seguida entrar aí nos desafios aí que você está enfrentando aí na advocacia, que quem sabe eu possa aí te ajudar a clarear um pouquinho mais as coisas. Com certeza consegue. Então, minha trajetória é bem sinuosa. Eu, na verdade, comecei profissionalmente fazendo publicidade de propaganda, acabei trabalhando como redator publicitário por alguns anos, depois freelance, Entendi. e resolvi entrar para o mundo jurídico. Entendi. E por que você resolveu sair de um mundo completamente diferente e entrar na área jurídica? Eu tinha uma certa visão do ramo da publicidade e propaganda, e ela, justamente na minha geração, migrou totalmente. Ela hoje é um outro mercado. Eu digo que a informação ainda era semi-analógica. Eu lembro o projeto de conclusão de curso que tinha anúncio de banner do MSN, por exemplo, uma tecnologia que já não existe mais. Sim, sim. E hoje eu não conseguiria trabalhar com plano de mídia e tipo de propaganda para rede social, por exemplo. Entendi. Tem que ter humildade em saber que eu não entendo desse tipo de mídia. Entendi. Né? Só que, assim, a minha opção foi pela frustração na instabilidade que o próprio mercado se colocava. Entendi. Se no direito eu estou sentindo um amadorismo muito grande para tocar Entendi. o próprio negócio, eu via Entendi. que as agências tinham mais ainda, era tudo muito decidido por acaso, por conveniência do dono da agência, etc. Entendi. E não tinha profissionalismo. Então, Entendi. assim, a gente ficava de galho em galho, mudando de agência, mudando de coisa, muda cliente. Então, assim, era uma instabilidade que para mim não estava legal. Mal sabia eu que eu ia fazer daí direito. Eu entrei na faculdade pensando em concurso público, acho que como muitas pessoas, mas o bicho da advocacia me ficou. Até um certo tempo, né, atrás, não muitos anos atrás, né, praticamente o estudante, né, que interessava na carreira do direito, ou ele iria geralmente para um escritório grande, ou um escritório familiar, ou concurso, né, era basicamente as opções que tinham, assim, na área do direito, mas isso vem mudando muito, né, hoje você tem novas profissões, né, dentro de um próprio escritório de advocacia você tem N responsabilidades, atribuições que não estão direcionadas tão somente para o ramo técnico do direito em si, né? E principalmente com o advento da digitalização das empresas como um todo, né? O direito digital, né? Outras atribuições como com a LGPD, como o DPO, por exemplo, que são profissões completamente novas, né? E estão ligadas ao direito e tecnologia, né? E para variar, o ramo jurídico tendo que acompanhar aquilo que o mundo já se adaptou, mas eu ainda acho que a minha própria formação, de novo, paralelo, foi analógica, porque ela preparou a gente até para entender o direito, mas não para exercer a profissão. Eu também acabei fazendo algumas escolhas. Eu cheguei um tempo a parar e só fiz estágio, mas eu só fiz estágio em órgão público, Procuradoria do Estado, Ministério Público, que não me deu visão do escritório. Aí, o que aconteceu? Eu me formei, já emendei com uma pós e não sabia o que eu ia fazer para advogar. Eu liguei para um amigo de família, que é um advogado de... Em que área que você fez pós? Processo civil, porque era 2016, era o ano de começo da vigência do novo CPC, certo? CPC, né? Então, a própria proposta da pós era a prática do novo CPC. Era para ter um viés de aplicabilidade. Na verdade, ele até foi legal assim, mas
Talvez, eu acho que se eu tivesse aprendido coisas que eu fui aprender depois de formado, que é o quê? Que existe hoje a figura do controller, que faz toda a controladoria jurídica. Sim. Eu não tinha ideia o quanto a gestão administrativa toma tempo de um escritório. Então, muita coisa foi aprender na prática. E eu fui para esse amigo, eu achei que a minha proposta seria, passe os casos que não te interessam. Mas ele estava também mudando de cenário, ele sempre teve parcerias que ajudavam ele. Ele é um bom prospectador, mas não é um bom gerenciador jurídico, digamos assim. Ele sempre delega. E o filho dele, que era um que trabalhava no escritório, foi trabalhar numa autarquia e ele falou: precisa de alguém, você fica aqui. Entendi. Teve um aspecto muito positivo, porque o meu começo da advocacia, ela foi muito clínica geral, que a gente brinca, né? Entendi. A advocacia full service, assim, né? Full service, escritório full service, fazer de tudo, consultivo, contencioso, e independente da matéria, a gente atende cliente, corre atrás e resolve o problema. Mas conforme o tempo está passando, eu percebo que a gente não consegue manter um bom ritmo de trabalho e uma carteira boa, ambas as partes, inclusive, se não começar a afunilar a nossa atividade. Sim, sem dúvida alguma, né? Eu acho que essa questão, até um tempo atrás, tinha-se até hoje ainda, né? Mas isso vem mudando rapidamente. Um paradigma que o escritório pequeno ele precisa atender todas as áreas. Né, ele precisa ser full service, né? E é o que eu falo aqui. Eu costumo falar que a pessoa assim muito generalista é igual pato, né? Pato anda, nada e voa, mas pato anda mal, voa mal, nada mal. Ele faz um pouquinho de cada coisa, mas não faz nada com muita excelência, né? E eu acho que essa especialização permite que você tenha uma proximidade muito maior do seu cliente, você entenda de maneira aprofundada daquela necessidade, daquela dor que você tem ali, soluções para aquele cliente, para aquele perfil, e você consegue entregar um serviço com muito mais qualidade. Principalmente porque, como você se especializa, e se você consegue criar procedimentos, processos padronizados, né, e de maneira que eles se conectem, eles não tenham gap entre si, você cria-se uma esteira, né, operacional com um fluxo completamente fluido, né, sem muita fricção. E isso impacta diretamente na ponta, que é o teu cliente. Só que para isso você precisa de ter ferramentas e metodologia. Esse que é um dos principais desafios, não somente do advogado, mas também de todo tipo de empresa, um empreendedor, um autônomo. Sai da faculdade, né? Eu acho que não somente o direito também, né? Ele prepara ali o profissional, ele vai trazer ali uma parte técnica, mas ele não traz nenhum tipo de habilidade para a vivência de um escritório de advocacia, principalmente quando se fala na gestão. Bem Né? aí. E é até triste que nem cursos de extensão, até onde eu estava tendo contato com a academia, eu via, Sim. no sentido assim, como que você faz sua gestão de tempo, como que você faz a tua... coisas que eu estou aprendendo, eu digo assim, de 2019 para cá, que é o conceito de aplicação de um workflow específico para o setor jurídico, timesheet, metodologias ágeis, né, de Kanban, então... Sim, sem dúvida. Tanto a forma como a gente enxerga, mas e eu converso com colegas até mais novos que eu, que também não aprenderam nada sobre isso. Sem dúvida alguma. Dia, e aí eu tô procurando assim mergulhar em tudo que é no visual law, legal design. Tô tentando me emergir assim, porque assim eu não posso competir se eu não aprender que mudou. A pandemia foi o que mais acelerou a necessidade de mudança. Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Eu acho que essa transformação digital, muito se fala do direito 4.0, né? Isso é um movimento que vinha acontecendo já de uma maneira acelerada nos últimos 3 anos, né? Mas com o advento da pandemia, isso se acelerou muito mais, de uma maneira muito mais acentuada, né? E eu acho que muito se fala, né, que a tecnologia vai substituir ou não o profissional do direito, o advogado. Eu particularmente não acredito. Não acredito de maneira alguma. Na verdade, para ser sincero, eu acho que o advogado que tomou o lugar da tecnologia, que ele faz coisas repetitivas, manuais, burocráticas, e não desenvolve, não investe todo o potencial do capital intelectual dele e na maior parte do tempo.
Se você for parar para pensar, ainda hoje, a maioria dos escritórios de advocacia tem ainda uma gestão muito analógica, né? Com muito analógica. Por quê? Mas antes de você conseguir ter uma gestão mais digital, mais eficiente, com eficácia, primeiro precisa ter uma mudança de mindset. Você precisa estar preparado para entender como que você estrutura procedimentos e implanta um mindset de crescimento dentro do escritório, assim como de qualquer outro tipo de empresa. E no escritório de advocacia não é diferente. Né? Só que para isso a gente precisa ter as ferramentas, mas a ferramenta ela não dita a metodologia. Primeiro você precisa ter um modelo de gestão, ter boas práticas de gestão, para então que você encontre ferramentas que te propicie e consiga viabilizar que você aplique a metodologia e o modelo de gestão desenvolvido, que é algo que evolui permanentemente, né? O modelo de processo, gestão de processos, os procedimentos, é algo que eles vão sendo otimizados de maneira, é o que eu falo, é always better, né? Sempre está em potencial de melhoria, né? Eu acho que quando une tudo isso, consegue se trilhar um caminho com um pouco mais de clareza. E é o que, principalmente o jovem advogado, ele sai completamente míope. Quando ele sai ali do curso do direito, ou ele vai estagiar, ou ele vai até mesmo já rapidamente passa ali no exame da ordem, para poder engendrar aí no desafio de empreender na área jurídica. Né? 80% das empresas que iniciam, elas fecham em menos nos primeiros 5 anos. Né? E o escritório de advocacia é uma empresa como qualquer outra, só que não se vê dessa maneira, né? A necessidade de profissionalizar, né, o negócio. Na miopia da interpretação do que a QLB fala, que não é mercantilização. Eles não querem vulgarizar a profissão, mas não deixa de ser um negócio. Sem dúvida, sem dúvida. É uma empresa como qualquer outra, é um negócio, né? E para isso você precisa entender como que você precifica, qual que é a sua proposta de valor, entender qual que é a dor do mercado, daquele segmento que você vai atender, entendendo qual que é o expertise, qual as habilidades que tendem a ter o perfil dos sócios do escritório, seja para uma advocacia consultiva, para mitigar um risco, a causa raiz, para diminuir o volume do contencioso, dos litígios, antes que eles aconteçam, seja no previdenciário, anyway, né? Qualquer tipo seja a área, né? Então, como que faz um fluxo de caixa, um DRE, para que serve isso? Entendeu? A questão do timesheet que você comentou. Mas eu não cobro meu cliente por timesheet. Tudo bem, se o seu modelo de negócio ele não envolve o timesheet, sem problema. Mas o timesheet do escritório do advogado é o vertical para a memória de cálculo para ele precificar o trabalho dele e para ele saber se ele está tendo lucro ou prejuízo. É isso que eu penso. Não é só para o cliente. Tem contrato que você vai ter que atrelar ao timesheet, mas tem o importante é você entender como que você está gerindo o próprio tempo. Sim. Sem dúvida. Eu acho isso é muito novo. Sem dúvida. E dentro desse cenário que você se encontra assim atualmente, para você falou, eu tô tentando acompanhar, Vinícius, várias coisas e tal, mas é uma yellow flag. É muito importante filtrar e ter disciplina com isso, porque senão isso gera um efeito de ansiedade, porque as coisas evoluem num tempo muito acelerado, que a gente é humanamente impossível acompanhar. Então você vê aí, a advocacia 4.0, já tem gente falando de advocacia 5.0, a gente nem saiu, eu acho que da 3.0, que ainda tem muita coisa analógico. Aí vem o legal design, vem a LGPD, entendeu? Vem as plataformas de ODR, de conciliação, por exemplo, entendeu? Então, filtrar é muito importante para que você não se sinta que você está sendo atropelado pela esse boom de informação que a gente vive hoje, principalmente no direito, que acelerou muito, entendeu? Então, isso é importante observar e ter bastante cuidado com isso, né? Com certeza. Claro, não dá para deixar a gente se afundar nesse mar de informação. Sim. Realmente, como você falou, o filtro vai ser essencial, mas eu acho que, assim, parte disso vai depender da classe não olhar isso como uma coisa assim, mas abraçar que tudo,
boa parte do que a gente estava falando aqui são ferramentas, na verdade, Sim, para um trabalho melhor, sem para um dúvida. trabalho mais transparente, mais seguro. Sim, Eu não tenho medo de implementar tudo que é positivo. Assim. A pandemia conseguiu fazer algumas coisas positivas, como, por exemplo, poxa, fechou tudo. Então, fazer o cliente assinar eletronicamente o contrato e a sim, procuração, fazer com que o próprio cliente faça a prova por blockchain, ao invés de ter que até o tabelionato. sim, Isso aí está sendo fácil de incorporar. sem dúvida. É, porque eles Mas mesmos se colocaram é, na posição de necessidade. O que é, seria como se fosse uma. Talvez o cliente achasse que era um exagero do advogado, ele é muito moderno. Não, sim. vai ser o É, futuro. na verdade, agora é a realidade, né? Porque é inevitável. Não se tinha outra forma de fazer a não ser essa, e as coisas precisavam continuar acontecendo, né? Então acelerou muito, né? Quebrou muitos paradigmas, quebrou muita barreira, porque não tinha plano B. Não tinha outra alternativa que não seja utilizar as ferramentas online para que seja possível dar seguimento na vida, né? Seja ela profissional, pessoal, né? Em todas as áreas, né? E dentro desse contexto como um todo, assim, Ramon, o que você acha que é o seu maior desafio que você está enfrentando no momento com a gestão do escritório, assim? Para mim, realmente, é equalizar e realmente regularizar. Eu cheguei a fazer, para ter noção, assim, eu cheguei a fazer curso de manual de fluxo e procedimentos. Entendi. Pensa se eu terminei o meu próprio manual. É esse detalhe, assim. Eu estou me informando, mas está faltando implementar realmente e tornar aquilo padrão. Sim, Principalmente porque eu acabo trabalhando bastante com parcerias. entendi. Então Tá? você tem muitos terceiros, né, que não estão diretamente ligados à operação do Então, escritório, in-house, né? tem colegas que cada um no seu escritório, mas a gente tem processos em conjunto, Entendi, atendimento em conjunto, só que cada um tem um estilo. Se eu entendi. tivesse um modelo para falar assim, ó, para trabalhar comigo, a gente trabalha dessa Sim, forma, para eu não me perder, para a sim, gente. Você não quer ter essa gestão eletrônica do documento, você não quer ter entendi. esse controle do cadastro. Tem advogado que ainda não gosta de ter ficha. Sim, sim. Faz A vez, manual, né? Faz manual. tinha advogado que acha que eu salvo na agenda do telefone e está aqui. Sim, Mas não, tem muito mais que isso. Até justamente a segurança dessa informação. Agora, para o LGPD, o escritório tem que se adequar sim. também. Então, eu queria padronizar justamente para ajustar as parcerias que eu tenho e, de repente, conforme for a resistência, pensar com quem que eu acho que o meu trabalho pode ser bom daqui em diante. A minha meta é que eu aumente minha lucratividade com menos trabalho. Entendi. Ó, eu tô Eu tomando perco nota muito aqui de algumas tempo, coisas que você vai falando, tá? eu perco muita energia em trabalho que não agrega. Ok. Me fala um pouquinho como que tá a composição da tua equipe hoje. Da tua equipe interna mesmo. Eu tenho dois parceiros aqui in-house, que Aham, faz, fazem parte, mas ainda é do fluxo menor, porque eu preferi separar as coisas que eu tinha antes de formar uhum, o escritório que está aqui hoje, sim, que eu, até para a questão financeira, né, eu separei o que era advocacia autônoma e o que é certo. o PJ, para não fazer confusão patrimonial, Entendi, confusão de carteira, etc. Eu entendi. preferi fazer essa divisão. Certo. Hoje vocês são 3 sócios patrimoniais hoje, então. Não, para mim, eu sou o único sócio, eles É são o só parceiros, entendi. mas acabam trabalhando, a carteira Em acaba sendo minha. conjunto na carteira, a carteira é sua e eles são sócios de serviço. Isso. Perfeito. E o que você tinha antes não entra eles não entram como sócio de serviço no que você já tinha na sua carteira de clientes anterior à composição da estrutura que você tem hoje. Isso. Ok. Você tem mais alguma outra pessoa que te auxilia no seu dia a dia, um estagiário, um secretário, ou alguma outra pessoa? Beleza. Quem tem um, não tem nenhum, hein? Quem tem um, não tem nenhum. Vamos lá. É, então, justamente coisas que eu queria mudar para esse ano, até porque eu tenho eu tinha um fator complicador antes. Uma das minhas áreas de paixão e que eu comecei a conseguir despontar foi no direito eleitoral.
Uhum. Então, na campanha de 2018 eu trabalhei, consegui fazer a minha estreia, e por conhecer um colega, eu tive um convite para trabalhar no governo, uns meses depois. Eu entrei em 2019 e fiquei até o final do ano passado, quando eu saí para justamente trabalhar nas novas eleições, Entendi. com eleições. Então, e também no ritmo, né? Na verdade, eu me desloquei para o escritório, que Sim, era realmente que fechava o contrato, sim. e naquele período que eu fiquei, eu trabalhei, brinco, eu trabalhava 3 períodos. Durante o dia para o governo e à noite Entendi. advogava. Entendi. Só que eu percebi que, mesmo que eu estivesse aqui, eu estava perdendo energia com coisa que não preciso mais. Sim, Eu sim, preciso um pouco, eu preciso uma automação de certas tarefas sim. simples, preciso facilitar a forma de registro para que depois a interpretação das minhas informações sejam mais fáceis. A organização, você ter uma rotina organizada exige disciplina. E a disciplina, ela é o sinônimo de liberdade. Né? Então, às vezes você ficava nesses 3 turnos seu, fazendo muita coisa, mas que a sua produtividade no final do dia, se você trabalhasse 15 horas, ou trabalhasse 10 horas, por exemplo, 50% menos, era praticamente a mesma coisa. E muda de uma maneira muito insignificante no final do dia, porque você não trabalha com produtividade, orientado a resultado, entendeu? Vamos fazer um step back aqui. Beleza, hoje como que funciona o seu fluxo de trabalho? Você faz a captação, você tem ali o contato, o relacionamento direto com a sua carteira de clientes, e dependendo da demanda, você delega isso para os seus sócios de serviço. Isso, tá Algumas nesse das, ritmo. algumas das demandas também você acaba atuando também na operação, na parte técnica dessas demandas também. Então você divide o seu tempo entre captação, relacionamento com potenciais clientes e os clientes atuais, na parte de técnica, falando em si, para a produção de alguma peça, algum documento Isso, nesse sentido, ok? Entre a gestão das demandas que você delega para esses advogados associados e toda a rotina administrativa e financeira do escritório. uhum. Ok, perfeito. Bom, isso não é privilégio seu, tá? Muita gente vive um cenário exatamente como o seu, que começa de uma maneira que tem o sócio de serviço, bate o escanteio e corre para cabecear lá para colocar a bola para dentro do gol, né? Essa é a realidade, eu acho, de quase 100% dos empreendedores que iniciam início de carreira, né? Mas eu vou te dar uma boa notícia, não precisa ser assim. Não é só esse o caminho que existe, tá? Vou te contar aqui uma história real, que é a nossa história aqui dentro do EasyJur. Quando eu comecei o EasyJur, eu tinha uma software house, então eu tinha ali uma equipe pequena, nós éramos em 5 pessoas, eu era o único sócio e eu tinha ali uma equipe de profissionais que trabalhava comigo. E aí eu lancei o EasyJur e comecei a trabalhar em paralelo com isso, né, no conceito de Lean Startup, que coloquei a ferramenta, uma solução, uma primeira versão rapidamente para advogados utilizarem e dar feedbacks, e eles utilizavam e não pagavam nada. E aí, o que aconteceu? Um ano depois, eu fechei o meu primeiro contrato com a OAB de Minas Gerais para lançar a solução no estado todo, totalmente gratuita para todos os advogados de Minas. Foi aí que decolou. Nesse ponto, o que eu fiz? Aí eu fiz um step back. Eu desliguei os profissionais que eu tinha e mantive apenas um deles. Todos os outros eu consegui outras colocações para eles. Dei carta de recomendação e consegui recolocações para eles. E trouxe um junto para o negócio. E entreguei o escritório e voltei para casa. Passei a trabalhar home office. Né? E eu fiz o trabalho inverso. E a partir daí eu fui melhorando os meus procedimentos, meus processos. E eu passei a criar uma rotina muito disciplinada. Eu venho da arte marcial também, eu sou professor faixa preta e campeão mundial de jiu-jitsu. Então, naturalmente, eu sou uma pessoa bem disciplinada, eu tenho meus horários muito bem controlados. E isso faz uma diferença muito grande no resultado, para alta performance. Você equilibrar esses horários, ter disciplina para segui-los, né?
até o ponto que isso se torne um hábito. E isso não seja mais uma dificuldade de você seguir essa organização. Então, para mim, desde sempre foi muito fácil, porque eu sempre tive muita disciplina com isso. E às vezes a gente fica esperando uma bala de prata, uma situação mágica para poder resolver tudo. Só que quando a gente espera isso, isso nunca acontece. Então a gente tem que fazer, é o que eu falo, o feito é melhor que o perfeito. A gente tem que começar pequeno e ter consistência. Mesmo então, eu luto com esse lema, a mania do perfeccionista. Sim. Então, às vezes, digamos, a gente tem aquela coisa que ambas coisas são importantes, mas uma delas é urgente e outra não. Às Exato. vezes, eu acabo priorizando o importante que não é urgente, porque eu sei executar melhor agora e acabo protelando o urgente e fica para o último. Esse, para mim, é um problema. Sim. Aí é a questão de prioridades. Então, geralmente, como é que eu hoje, por exemplo, eu programo o meu dia? Eu tenho uma agenda de reuniões, de atividades, mas eu não encho o meu dia todo de agenda de reuniões. Eu deixo intervalos entre uma reunião e outra, e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou responder um e-mail. Eu não respondo e-mail o dia todo. Eu tiro um tempo no meu início da manhã e um tempo no final da tarde e respondo todos os e-mails de uma vez só. E foco em uma única atividade naquele momento, que é um conceito que é chamado essencialismo. Então você faz uma única coisa durante aquele tempo em alta performance. E equilibra também, é claro, né? A saúde mental, a saúde do corpo, né? E você fazer o que você gosta. Naturalmente, isso te torna uma pessoa automotivada e eleva o nível de energia. Então, você ter essa regularidade, essa disciplina, vai influenciar em todas as atividades durante o seu dia a dia. Seja ela numa atividade física, em um momento para isso, porque influencia no resultado intelectual, tá? Uhum. E depois das atividades do trabalho ao longo do dia e o relacionamento interpessoal e ter também um horário para você, ter um horário também que não é só trabalho, né? Porque às vezes a gente tende como empreendedor no início ser basicamente workaholic, né? Para viver do trabalho ali 14, 16 horas por dia, né? Eu levei um choque ano passado nisso. Que, me perguntaram num dos cursos assim, e qual que é o teu hobby? Eu falei, eu tô sem hobby. Isso é muito importante, viu, Ramon? Porque você consegue até ficar assim durante um tempo, mas não o tempo todo, porque desequilibra. Né? Então, o ser humano naturalmente ele precisa ter uma válvula de escape. Por mais que você ame o que você faça, você ter um momento para esvaziar a sua mente e com outras coisas que desconectem daquilo, isso até é onde está ligado diretamente à alta performance. Entendeu? Você ter a disciplina de também olhar para você, porque a sua principal máquina é você, é seu corpo. Se ele não for bem, naturalmente as outras coisas também não vão ir bem. Cedo ou tarde, a conta chega se está muito desequilibrado. Né? Então tem uma dinâmica que é feita que a gente pode dividir a vida da gente em algumas áreas, vamos dizer assim, financeira, social, relacionamento amoroso, família, certo? Lado afetivo, né? Profissionalmente falando, tá? Financeiro e profissional são duas diferentes. Financeiro é uma coisa, profissional é outra, tá? Então, pontua-se de 5 a 10 para cada uma dessas áreas, certo? Faz a média do que você tem e vê a área que está mais descoberta. Sem dúvida alguma, é aonde você precisa trazer um equilíbrio. Que, pelo que você já está me falando, é encontrar algo que te dê prazer também fora do seu trabalho do dia a dia. E conectar isso dentro da sua rotina. Você tem que ter disciplina. Tipo, vou acordar às 6 horas da manhã porque eu preciso ir para academia. Bicho, no começo, a gente quer ir 7 dias na semana, na academia, 6 horas. Cara, mas você não estava indo nenhuma. Você quer ir agora mudar para 7? Não, vai 2. Vai despertar o telefone, o celular, o despertador vai tocar ali 6 horas. Cara, você vai ter vontade de ligar o soneca. Mas não adianta você se enganar e mentir para você mesmo. Desliga ali o alarme, levanta, mesmo que meio sonâmbulo, assim, querendo continuar dormindo, mas levanta. Essa é a sua primeira vitória do dia. A hora que você tem pequenas vitórias, você vai se motivando. E o seu dia, o seu nível de energia vai aumentando cada vez mais.
entendeu? Então você vai conseguir ter uma alta performance muito grande, mas sempre olhando para quê? Lá para trás, para você como a sua própria empresa, que é a máquina que é o seu corpo, a sua mente, disciplina. E trazer isso também para a estrutura dentro do escritório e conectar essa disciplina também dentro dos procedimentos. Tá? E talvez já começar a pensar numa pessoa, numa posição, para poder te auxiliar com essas coisas mais administrativas, mais burocráticas, a fazer esse hub, esse meio de campo para você e te ajudar. Por quê? O teu tempo, ele é essencialmente um valor agregado muito maior do que se você contratar uma outra pessoa para te ajudar nas tarefas mais administrativas. Então, você vai delegar o que hoje você está investindo o seu tempo em coisas que não outra pessoa poderia estar fazendo, entendeu? E você passar a focar naquilo que só você pode fazer hoje. Entendeu? E delegar essas outras atividades para que são que outra pessoa poderia absorver, entendeu? Isso é um investimento, na verdade, e otimização do teu próprio tempo, entendeu? E aí isso automaticamente é como se fosse juro composto. Acaba que você investir no seu tempo de uma maneira mais estratégica dentro das necessidades do dia a dia do teu negócio, do teu business do escritório, isso acaba virando composto porque acaba alavancando o resultado porque você trabalha com alta performance. E você tem ali uma pessoa para te ajudar, entendeu? Com essas coisas mais administrativas e burocráticas, para fazer esse hub, esse meio de campo, entendeu? E você fala, cara, eu sou bom nisso daqui, eu sou bom no relacionamento com o cliente. Em ir lá, sentar com o cliente, tomar um café, entender o problema dele, trazer segurança para o meu cliente. É isso que eu sou. Pô, cara, 80% do teu tempo você tem que estar fazendo isso. Aquilo que você é muito bom. Porque as pessoas tendem naturalmente a querer olhar, mas eu não sou tão bom nisso, eu preciso melhorar isso e tal. Não, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que a gente tem que melhorar mesmo de fato. Mas às vezes a gente concentra muito só naquilo que a gente é ruim. E às vezes a gente, em 3 meses, vai avançar um degrau naquilo que a gente é ruim. Sendo que se a gente foca naquilo que a gente é muito bom, cara, a gente anda 5, 10 degraus de uma vez só, entendeu? Então, esse conceito. Dirigir o esforço para aquilo que você tem potencial Exatamente. e se destacar. Exatamente. Só que, mais uma vez, você só consegue isso se você tiver disciplina. Até que se torne uma obsessão você criar esses hábitos, que depois isso vai ficar cristalizado em você e dentro da rotina, da atmosfera do teu business. Principalmente agora que você ainda quase tem os associados ali, mas que você já criando isso agora, essa atmosfera, essa estrutura, esse mindset de disciplina e organização, você vai começar e vai crescer organizado, já com uma base mais sólida, mais estruturada, entendeu? Eu vou te dar mais um exemplo. O ano passado aqui, antes da pandemia, nós éramos em 12 pessoas. Antes da pandemia aqui na empresa. Agora nós estamos indo em menos de um ano para 40 pessoas. Imagina um crescimento desse em menos de um ano. Isso só é possível com processo. Você tendo processos bem definidos. E como que a gente faz isso aqui? Workflow de atividade, metodologia ágil, gestão Scrum, Kanban para gerenciar os projetos, workflow baseado no Scrum, que é para gerenciar todas as rotinas, as atividades, conectar os setores entre eles, entendeu? A mesma metodologia que a gente desenvolveu no EasyJur, que a gente passa também a metodologia, tem a ferramenta dentro do EasyJur para os escritórios, para os advogados, para os nossos clientes, a gente aplica isso aqui dentro. Entendeu? Então, a gente tem equipe comercial dividida em vários agentes, vários personagens dentro da equipe comercial, que se conecta com a equipe de implantação e treinamento, com a equipe de CS, de Customer Success, com a equipe de suporte, de migração, e depois ainda com a equipe de desenvolvimento. Como é que você integra tudo isso? Workflow, procedimentos automatizados. Um workflow, ele dispara outro automaticamente, que envolve várias pessoas. Um workflow pode ter dentro da estruturação dele a metodologia de squad, que envolve pessoas com skills multidisciplinares, de acordo com o desafio daquele workflow, daquela atividade, entendeu? Essa conexão é onde a gente consegue, por meio do workflow,
controlar os procedimentos, porque você não consegue medir o que você não controla, e senão, cada vez que vai chegar aqui um cliente, nós vamos pegar um caminho diferente na cabeça da pessoa, e você não consegue crescer na velocidade necessária, por exemplo, que a gente cresceu, se a gente não tivesse todos esses procedimentos bem definidos, porque não conecta, não encaixa, entendeu? Entra a pessoa e ela entra ali num ritmo que ela não sabe para onde vai. Entendeu? Então, ter essa disciplina, essa estrutura de fazer reuniões periódicas, aqui a gente tem a metodologia que a gente faz daily com todos os times, com a equipe, a gente faz reunião geral com a equipe inteira também, reuniões de one-on-one também, para dar feedback para cada uma das pessoas, e aí a gente começou a desenvolver outras lideranças, entendeu? E replicar isso a partir de uma mesma base. A base sempre foi a mesma, quando era uma empresa de um homem só, entendeu? A diferença agora é que os workflows cresceram. Eles têm mais personagens, mais stakeholders envolvidos dentro deles, entendeu? E é onde eu, particularmente, tenho conseguido me desvincular um pouco mais da operação e pensar em coisas mais estratégicas, cuidar de coisas que só eu mesmo tenho que fazer. O meu papel, o meu RAS, o meu RCF, que é o que a gente chama aqui de responsabilidade-chave da função, que no meu caso aqui de CEO, de líder aqui da equipe, não posso estar ligado diretamente à operação, eu tenho que cuidar mais das pessoas, relacionamento com o mercado, relacionamento com investidores, pensar no amanhã, onde que eu vou desenvolver um produto, uma solução que vai matar o meu produto de hoje. Por exemplo, entendeu? Esse é o meu papel, esse é o meu RCF. Só que hoje em você está concentrado operação, tático e estratégico. Agora você precisa de trazer talvez uma pessoa para te auxiliar nessas coisas mais administrativas para que você possa liberar o teu tempo, que tem um capital intelectual muito mais agregado, para coisas que realmente vai fazer a diferença. É a regra de Pareto. 80% do resultado vem de 20% das nossas ações. E quando você está ainda envolvido com muita coisa, precisa dar talvez agora o primeiro passo para que você desvincule um pouquinho, de uma maneira gradativa, não dá para ser nada muito abrupto, algo muito drástico, vamos dizer assim, de uma hora para outra, né, de dar o primeiro passo e se manter em movimento. Trazer uma pessoa part-time, por exemplo, para te ajudar com a parte administrativa, financeira, por exemplo, te ajudar a fazer um fluxo de caixa, um DRE, por exemplo, te passar os relatórios, fazer isso projetado agora para o ano todo, dentro da sua meta de crescimento, basicamente, se você vai precisar de ter alguém para te ajudar a olhar para isso. Porque se você quer aumentar a sua lucratividade em 20%, 30%, você precisa ter número na ponta do lápis, na ponta da língua ali. E ter uma pessoa com uma ferramenta que vai conseguir te gerar esses dados vai ser indispensável. Porque a gente, às vezes, tem um objetivo, e esse objetivo a gente, naturalmente, se ele não for muito forte, ele não tiver muito claro o tempo todo, a gente acaba saindo do caminho que nos leva para aquele objetivo. Por isso a disciplina, por isso a regularidade de você ter o foco, que é a capacidade, eu acho que ter foco é a capacidade de você falar não, porque vai aparecendo, à medida que a gente vai trabalhando, conversa com o cliente, com o parceiro, com o mercado, vai surgindo muitas coisas ao longo do caminho, muitas, muitas coisas. E às vezes a gente tem dificuldade de falar não. E às vezes a gente, nessa dificuldade de falar não, a gente está falando sim para uma coisa que nos afasta do que a gente realmente quer. Entendeu? Então, a capacidade de falar não para o que nos afasta daquilo que realmente a gente quer, ela é indispensável para manter o foco naquilo que realmente vai fazer a gente impulsionar e dar um passo todos os dias, e não 10 passos em um dia, entendeu? É um passinho. Eu acho que alcançar essa meta que você tem, o sucesso, na sua opinião, seja qual ele qual for, é feito de milhões de pequenas coisas, e não uma coisa que é muito grande, entendeu? Isso é o que eu implemento na minha vida pessoal, na minha vida profissional, e que tem dado muito certo. E que a gente também passa isso para os nossos parceiros, clientes, e também para a vida de cada um dos nossos colaboradores aqui que estão envolvidos com a gente. Esse seria a minha dica para você. Ter algo de ter uma organização, uma rotina que com disciplina, que vai te dar liberdade, vai potencializar os seus resultados, porque vai permitir que você trabalhe em alta performance o tempo todo.
Esse é o diferencial, entendeu? Eu sou uma pessoa assim, cara, minha energia é muito alta e eu sou muito produtivo. Olha aqui, é 6 horas da tarde, eu tô aqui, cara, super empolgado falando com você aqui. Minha energia tá lá em cima, entendeu? Por quê? É a minha estrutura da minha agenda, do que eu desenvolvi no meu dia a dia, que eu passei a me conhecer como que eu funciono melhor. Então, eu me conhecendo como eu funciono melhor, eu foco naquilo que realmente me traz gatilhos que despertam o meu melhor o tempo todo. Entendeu? É claro, nem todo dia a gente vai levantar, cara, 100%, entendeu? Mas é aquilo, mantém-se na disciplina, na rotina e vai mesmo assim. Aí, um dia após o outro, que é a consistência, se manter em movimento, seja um passinho a cada dia, entendeu? E essa consistência é o que contra essa consistência, não tem nada que vai conseguir te parar. Se você conseguir desenvolver essa disciplina, essa organização no seu dia a dia, pessoal, profissional, em todas essas áreas que eu comentei com você, pessoal, família, relacionamento, social, com um ciclo de amizade também, entendeu? Encontrar um hobby, algo que te dá um prazer, que você, tipo assim, às vezes você, a hora que eu mesmo, a hora que eu vou pro jiu-jitsu, eu faço jiu-jitsu e aula de boxe. A hora que eu tô arrumando minhas coisas para ir pro jiu-jitsu, parece que vira uma chave na minha cabeça. Vira uma chave que eu esvazio minha mente completamente de todas as outras coisas. Isso renova muito a nossa energia mental. E isso, depois, a hora que você volta para aquilo que é o profissional, por exemplo, a sua performance está muito lá em cima, entendeu? Porque você trabalha com orientado a resultado o tempo todo. Entendeu? E tem esse equilíbrio entre o mental daquilo que te desliga do profissional e vice-versa, entendeu? Então, assim, eu sou naturalmente uma pessoa de alta performance, eu tento colocar o meu melhor, a minha melhor versão em tudo que eu faço, mas eu tento fazer uma coisa de cada vez. Entendeu? E os resultados têm sido bom, porque eu tenho conseguido trabalhar em alta performance e fazer e alcançar os meus objetivos, entendeu? Então, mas isso tudo a quê? Disciplina, autoconhecimento, organização, entendeu? Só que como é que a gente muda isso de um dia para a noite? É impossível. É um passinho de cada vez. Ah, vou encontrar um hobby. Se dê a permissão de experimentar, de encontrar. Tira um tempo da tua agenda, ó, toda semana eu vou tirar 3 horas por semana para mim poder encontrar alguma coisa que me dê prazer. E dificilmente você vai encontrar alguma coisa logo na primeira tentativa, porque o cérebro da gente, ele tem a tendência de não gostar daquilo que a gente não consegue fazer. E a gente geralmente só começa a gostar muito de algo quando a gente começa a aprender. E aí tem que ter um pouquinho de persistência, até você conseguir encontrar aquilo que, cara, seja jogar um xadrez, por exemplo, entendeu? Te desconectar do mundo para que você fique tão concentrado naquilo que você coloque toda a sua energia e o melhor que você tem naquilo. Entendeu? E nessa divisão ao longo do dia, em todas as coisas que você vai fazer ao longo da divisão do seu dia. Então, é parar e colocar no papel mesmo, cara. Cara, o que eu vou fazer? Eu vou acordar às 6 horas, meu dia vai até às 10 horas. Ok, o que eu vou fazer das 6 às 7? E programa o teu dia, ao longo do dia. No início, coloque um intervalo entre uma atividade e outra, porque você vai estar se encontrando qual que é a melhor configuração para o seu dia, para a sua rotina. Então, às vezes vai ter, se você colocar muita coisa para fazer, você não vai chegar no final do dia, você não vai conseguir fazer tudo que você tinha planejado, você vai se sentir frustrado, vai achar que isso não serve para nada. Então, não encha o seu dia de muitas coisas para fazer. Coloque coisas que você realmente te desafie, mas ao mesmo tempo seja É factível. realista, né? Fazer no dia. Exatamente, entendeu? Então, como eu te disse, não tem bala de prata, não tem mágica, não tem segredo. É disciplina, é você se conhecer, se permitir e equilibrar essas áreas da vida, cara. E, naturalmente, trazer essa organização, essa disciplina para dentro do business, para dentro do teu negócio. Entendeu? E procurar uma ferramenta que vai te permitir controlar todas as etapas da esteira operacional dentro do teu business, dentro do teu dia a dia, entendeu? E até para o pessoal, algum app no celular, no smartphone, entendeu? Para te ajudar também a manter essa conexão.
entendeu? Essa disciplina ao longo do dia. Né? Então, eu estou te falando aquilo que eu aplico na minha própria vida e no meu próprio negócio, entendeu? E que dá certo para mim. Só que para encontrar isso foi tentativa e erro. Eu errei muito. Teve dia que eu agora, por exemplo, esse mês eu estou testando uma nova configuração de rotina na minha vida, porque a gente está saindo dessa questão da pandemia e tal. Eu tinha ajustado uma estrutura para o ano passado, pensando na pandemia, no home office e tal, e agora eu estou tentando mudar um pouquinho essa estrutura. Então, esse mês eu falei, olha, vou mudar aqui, vou mudar ali, vou testar. Pode ser que um dia não dê certo, eu ajusto daqui, e eu estou tentando ajustar isso. Estou tentando agora encaixar a minha rotina de atividade física na hora do almoço, para mim acordar mais cedo e conseguir dormir mais cedo. Eu estava fazendo atividade física muito tarde, não estava conseguindo dormir cedo, porque eu acordo cedo, eu acordo 5h30 da manhã. Então, o segredo para acordar cedo é dormir cedo. E aí eu não conseguia. Eu consegui encaixar a atividade física agora na hora do almoço, estou tentando adaptar a minha agenda, a minha estrutura, e aí no final do dia eu vou até mais um pouquinho ao longo do dia, vou até 7, 8 horas, e depois eu tiro meu tempo para mim, 10 horas eu tenho despertador aqui, independente do que eu estiver fazendo, eu paro imediatamente e vou para a cama. Isso é disciplina, entendeu? E isso me trouxe liberdade, cara, para fazer as coisas que eu gosto, criar um tempo e uma estrutura que vai me permitir que eu trabalhe em alta performance, seja o que eu estiver fazendo, mas com o conceito do essencialismo, dando o 100% da minha atenção, de mim, para aquilo que eu estou fazendo no momento. Entendeu? Então, depois dá uma pesquisada nesse conceito, tá? Tem uma técnica chama Pomodoro, que é muito bacana, não sei se você já ouviu falar, para concentração e você conseguir focar em algo em uma coisa só durante um período, entendeu? E o conceito também de essencialismo, né? Como eu te disse, como você bate o escanteio, corre para poder cabecear, meter a bola para o gol, começa a estudar um pouquinho sobre essa questão do essencialismo. Você vai ver que ele, claro, tenha um senso crítico para não ter entendimento de verdades absolutas, tá? De entender a sua realidade, a sua estrutura e o que encaixa para você, o que funciona ou não para a sua realidade, entendeu? E eu acho que essas duas técnicas vai permitir que você foque ao mesmo tempo que você encontre aquilo que você é muito bom para fazer. Cara, isso daqui, joga aqui para mim, que isso daqui, cara, ninguém faz melhor do que eu. Eu sou o cara para fazer isso daqui dentro do escritório, entendeu? E todas as outras coisas que te distraem, você começar a delegar para um dos associados, delegar talvez para uma pessoa que você já possa trazer para o teu time part-time, e ela te ajudar a modelar esse modelo de gestão, né? E documentar isso. Entendeu? Igual você foi falando, eu fui pontuando. Eu fui escrevendo aqui, ó, várias coisas, para mim não esquecer do que você me falou, para mim depois voltar pontuando isso. Então, toda reunião, todo mundo aqui, quando entra, ele ganha um caderno e uma caneta. Toda reunião é anota. Vai fazer isso? Põe no papel. O ato de você tirar da tua cabeça e colocar no papel, isso clareia o caminho, entendeu? É algo tão simples, mas muito bom, muito eficiente, que ajuda muito a tirar da cabeça, colocar no papel e colocar em prática. Então, assim, são pequenas coisas que, somadas, elas vão influenciar num grande resultado. Entendeu? E pensando em ferramenta, como eu te disse, para o escritório, aqui a gente desenvolveu o EasyJury, obviamente, né, a gente está aqui por meio, né, gostaria também de te parabenizar que você foi sorteado, participou ali das nossas lives e tal, né, com essa mentoria aqui comigo, ganhou aí o livro aí do Smart Money do John Kepler, que é um dos nossos investidores, um dos maiores investidores anjo do Brasil, que é um dos meus mentores, uma das minhas referências também, né? E só de você estar envolvido com isso, como eu te disse, já é um grande passo, entendeu? Agora, o desafio é o quê? Como você transformar tudo isso que você está consumindo em resultado? Porque não adianta você ter uma biblioteca aí com 30 mil livros e você não colocar no teu dia a dia o que você lê e absorve e aprende. Entendeu? Qual é a efetividade disso, né? Mas como que a gente faz isso? Passinho por passinho, devagar, entendeu? Uma coisa de cada vez, entendeu? Mas o importante é keep
moving, entendeu? Mantenha sempre em movimento, sempre executando o planejamento, entendeu? Desenvolve um mapa e vai para o terreno. Não fica ali esperando ter perfeito, entendeu? Ou um momento perfeito, ou criar ali uma estrutura perfeita, né? Porque às vezes a gente fica querendo sempre ter essa perfeição. Eu sei que na área jurídica o advogado quer fazer as coisas de uma maneira muito metódica, mas às vezes em alguns aspectos, isso sacrifica a velocidade e você perde muita oportunidade de acelerar a evolução, unindo conteúdo com prática, entendeu? Eu senti muito recentemente, justamente nas eleições, que é aquela coisa. Normalmente, quem mexe com prazo normal, sei lá, tem 15 dias para cumprir aquele prazo, e no eleitoral é tudo 24, 48 horas para você entregar, né? Completamente diferente, a dinâmica é outra. Então, eu acho que poderia ter entregue coisa melhor se eu já tivesse incorporado essa mentalidade. Vai na veia, fala o que você tem que falar ali, não queira fazer aquela coisa. Sem dúvida. Não é, não, né, você não está fazendo uma obra, não vai, ninguém vai emoldurar aquela petição mesmo, então vá na veia. Mas eu percebi isso bem no final da eleição, assim, que eu podia ter feito melhor, sofrendo menos. Sim. Foco na entrega, entendeu? E o foco na entrega, entendeu? Você tem, assim, uma gestão orientada para resultado, o foco muito grande é na entrega. Então, se você tem um compromisso, e a gente sabe, como você mesmo disse, no direito eleitoral, os prazos são curtíssimos, entendeu? Você tem que entregar. Se você quiser ter 10 dias para poder entregar um prazo de 48 horas, você sabe que você não vai conseguir. Né? Então, se você desenvolver uma biblioteca de documentos, pegar o que está na tua cabeça e documentar, categorizar, entendeu? Isso é a disciplina, isso é a organização. E o investimento nesse tipo de estrutura, nesse tipo de atmosfera dentro da sua rotina do teu business, vai te dar liberdade e ganho de performance. Por quê? Você vai documentando isso, você vai criando estruturas que, se você já fez uma vez, depois você cataloga aquilo, você vai relembrar aquilo e vai utilizar de novo lá na frente. Mas de uma maneira estruturada, que só um sistema de gestão pode te trazer isso, entendeu? Do que você ficar guardando as suas petições, as peças, em pasta do Explorer, por exemplo, entendeu? Aquela coisa... Exatamente, entendeu? Então você... Cara, desenvolvi uma tese de direito eleitoral contra improbidade administrativa. Cara, essa foi a tese. Cara, cataloga aquela tese. Você vai ter ela aqui, aquilo ali vai ser as suas balas para a tua guerra, entendeu? Mas é importante que você tenha elas todas catalogadas, porque você vai saber cada arma que você vai ter ali, onde que você vai aplicar ela com mais assertividade, entendeu? Então você vai criar um estoque de inteligência do que está na tua cabeça, entendeu? E depois você consegue replicar isso para outras pessoas, outros profissionais que você vai integrando dentro do escritório, entendeu? Fazendo essa transferência de know-how, de conhecimento, de uma maneira flat e padronizada, que fica muito natural. Mas para isso é o quê? É dar o primeiro passo, criar a primeira petição padrão dentro do sistema. Depois você cria a segunda, a terceira, e isso vai se tornar um hábito que vai chegar lá no final de 2021 desse ano, cara, você vai ter um acervo muito rico de documentos e petições que só você tem, que só existe aquela petição, aquele texto só no teu escritório, porque é a tua cabeça. É o desenvolvimento intelectual seu. Ninguém pensa igual você, ninguém vai desenvolver igual você. E isso é o principal valor que o escritório tem. É a forma dele pensar, é a expertise dele, entendeu? Que é o conhecimento subjetivo, entendeu? Que a máquina nunca vai conseguir fazer isso, entendeu? Ter esse poder de decisão subjetivo diante das situações, entendeu? Ter esse reconhecimento de valores, de ética, né? Dentro da vivência do ser humano, entendeu? Da sociedade como um todo. Né? Então a máquina, você programa ela, ela faz o que você programou, entendeu? Mas isso eu não tenho aquele medo que o pessoal fala que né, a tecnologia vai tirar de... Eu não tenho medo, porque o nosso trabalho é intelectual. Excelente, é isso. Quem estava acostumado a fazer a questão burocrática, o carimbador, o protocolador, esses papéis estão sumindo. Né?
Sem dúvida, né? Você pega aí alguns escritórios, até hoje, inclusive, que tinha lá, vamos colocar um escritório com 20 pessoas. Ele tinha lá 7 advogados, o resto era administrativo e estagiário. Leva processo, volta com processo, protocola. Fora Isso fotocópias e não sei o quê, atividades que hoje se perderam, né? Mas você pode focar no novo, que é os advogados sem descobrir, que eu acho que é um nicho que é muito pouco explorado, o advogado que ajuda na negociação. Está faltando advogado que é treinado para viabilizar negócios. Sem dúvida. Eu estou assistindo uma série no Netflix que chama Suits, que é Homem Perto, né? Eu assisti ela inteira já. É sensacional. Ali mostra, na verdade, fazendo um parênteses, é claro, né? Porque é uma série de TV, né? Ela reflete muito a realidade do dia a dia de negócio. Entendeu? O poder de negociação, de viabilizar, né, o desenvolvimento socioeconômico como um todo, entendeu? Ser um agente de transformação, de desenvolvimento e geração de valor, né, para a sociedade como um todo. Eu acho que o advogado também tem que pensar a possibilidade que ele pode ser a solução, não o juiz. Sem dúvida alguma, entendeu? Eu espero incorporar isso na área de direito privado que eu faço, a possibilidade de eu ser o que eles chamam, né, no sul de closer, o cara que fecha o negócio, encerra a discussão, todo mundo sai feliz. Essa é a meta. Assim. E é a capacidade de pensamento, raciocínio lógico, raciocínio rápido, entendeu? Tirar insights, entender as necessidades de várias partes envolvidas com a situação e entregar o que é melhor para todo mundo. Né? Então, eu acho que essa capacidade que é o diferencial do advogado. Entendeu? De aproximar, de ser ali um agente transformador e gerador de valor, entendeu? Para ambas as partes, né? Então, aquele escritório que ele não entender isso, inevitavelmente, mais tempo, menos tempo, ele vai sucumbir. Porque o mercado necessita disso, ele quer isso, o mercado precisa disso, entendeu? E aquele advogado não entender e não participar dessa movimentação, naturalmente ele vai ser expelido do sistema, né? De uma forma natural, entendeu? Então, é o que eu falo, entendeu? Acompanhar é uma coisa, não acompanhar é outra, e fazer parte é outra. Eu acho que fazer parte do movimento que é o grande diferencial, entendeu? Que é ditar as tendências também, né? Aqui no EasyJu, por exemplo, a gente não foca muito para entender o que os outros concorrentes, outros softwares estão fazendo. A gente sabe onde que a gente quer, a gente sabe qual que é o nosso propósito, a nossa proposta de valor, e a gente foca em desenvolver coisas inéditas. E a gente tem, na verdade, ditado tendências. Tem coisas que outras empresas, outros softwares estão fazendo, mas que a gente começou, porque a gente está fazendo, por exemplo, entendeu? Então, isso... Eu, como cliente, eu posso sentir, assim, um dos grandes diferenciais que eu senti quando comecei a usar o EasyJuro era o dashboard. Ter algo que seja mais visual, sabe? Do que ficar com vários cliques até você ter um resumo do que você precisa. Exatamente. Isso é uma inovação que eu só vi com vocês, assim. E olha que a gente tem isso desde quando a gente nasceu, lá na concepção, entendeu? Que é trazer essa pegada de profissionalizar a gestão do escritório, né, com o EasyJur. Então, as dashboards do EasyJur, elas são feitas exatamente para que o gestor, ele acabou de logar no sistema, ele entenda exatamente de uma forma intuitiva e visual como que está a vida do escritório em todas as áreas, entendeu? Administrativa, financeira, operacional e tática. Né? E inclusive estratégica, que tem alguns módulos também para gestão estratégica como um todo, né? Então, esse que é a nossa proposta de valor. Então, isso foi um diferencial. Depois que a gente começou a fazer isso, veio alguns outros softwares tentando fazer alguma coisa parecida. Mas, como a gente é pioneiro, a gente está sempre um passo à frente. Então, acho que o advogado, com essa capacidade intelectual, dessa sensibilidade subjetiva, precisa também estar um passo à frente, como a gente está entendendo o que o mercado quer, o que os advogados precisam no dia a dia, entendeu? E trazendo essa proposta de valor e sendo muito firme com isso, para permitir com que as distrações não nos
desviem do objetivo final que a gente quer, né? Então, se a gente fica olhando o que um está fazendo, o outro está fazendo, isso nos desvia, entendeu? Eu vou somente ser um replicador e vou estar ali sempre sendo reativo. Então, como essa capacidade intelectual potencializada, porque você conseguindo, por exemplo, com o EasyJur, implementar uma solução que minimiza e otimiza o seu tempo, melhora a sua performance, vai trazer uma gestão muito mais data-driven para uma tomada de decisão muito mais abalizada, alavancar o crescimento com aquilo que eu te falei, um conceito de essencialismo naquilo que o ser humano é muito bom, que é um entendimento subjetivo das situações, entendeu? E esse é o nosso propósito, poder liberar o advogado para que a gente juntos mudemos o status quo da forma de advogar aqui no Brasil. Essa é a nossa entrega, essa é a nossa proposta de valor, entendeu? E é claro que a gente se depara com muitos advogados ao longo do caminho e de fato, não estão abertos a esse tipo de pensamento. Eles não acreditam que isso vai acontecer, mas essa é uma realidade, acredite ou não acredite, é algo que está acontecendo, né? Então, é claro que a gente entende isso e respeita. E a gente foca naquele, assim como você, que é um outlier, né? Um cara que vai para cima e executa e entrega, entendeu? E o EasyJur é feito para advogados como você. É isso. Até você falou outlier, me lembrei do Malcolm Gladwell, né? Que tem o livro fantástico. Mas eu ainda tenho um amigo que acha que para ele isso não é preciso ainda, né? Tá certinho. Quando ele perceber que os clientes vão começar a migrar, já foi. A hora que ele acordar para isso, já passou. Já foi. É muito rápido, está sendo muito rápido, entendeu? Eu estou no 4º ano, né, da advocacia. Eu senti, nesse período, o comportamento dos clientes mudarem. Uhum. Não é só o exercício da advocacia que está mudando, a clientela está mudando. Muda mesmo, até mesmo porque o acesso à informação hoje, ele é cada vez mais democratizado. Então, por exemplo, você está ali atuando sobre um processo de um cliente. E aí ele vai lá na internet, ele pesquisa no site do TJ, por exemplo, ou ele faz uma pesquisa no Google e ele olha uma movimentação lá que está lá, mero despacho de expediente no processo dele. Eles não sabem a mínima do que é aquilo, mas ele teve acesso à informação. E aí ele vai falar com o advogado. E ele vai começar a ter muito mais interação, porque ele está o tempo todo ali na ânsia. E ele não sabe que às vezes o processo movimenta agora, daqui 3 meses ele vai movimentar de novo, e ele tem a sensação que o advogado não está trabalhando o processo e esqueceu do processo dele. Entendeu? Como agora tem acesso à informação, ele começa a ter um relacionamento muito mais próximo ao escritório, ao advogado. E se não tiver uma estrutura, o escritório não trabalha, porque ele vai ficar ali para poder ficar respondendo esses clientes. No EasyJur mesmo agora, a gente está lançando a área do cliente, que o advogado vai poder assinar documento junto com o cliente na área do cliente, vai poder gerar um boleto, baixar uma nota fiscal, gerar uma fatura, fazer uma solicitação, ter um canal mesmo de comunicação efetivo, entendeu? Não é só um lugar para olhar o andamento do processo. O andamento do processo ele consulta na internet em qualquer lugar, entendeu? Então, e até para o cliente separar, porque tem aquela coisa, né, do cliente que quer você à disposição no WhatsApp, aquela coisa, e a gente começou a ter que estabelecer critério. Respondo quando assim que liberar, tal. Isso mesmo. Mas tendo um canal e que você mesmo já está dentro da plataforma, consegue acessar os dados do cliente, os dados do processo do cliente. Exato. Fica a interação mesmo fica mais ágil. Diminui os gaps, entendeu? Encurta o caminho. E isso, economia de tempo, maior performance. E até segurança do que está sendo. E para não esquecer, porque às vezes fica ali no WhatsApp. E aí ele manda uma mensagem. Aí você está online. Ele vê que você está online e não responde ele já fica, putz, não quer me responder, entendeu? E as pessoas acham que você está ali online, você está ali para poder bater papo e conversar o tempo todo. E quando na realidade não é. Né? Entender o WhatsApp é uma ferramenta nova de trabalho hoje indispensável aqui para a gente, para o escritório, mas como que cria-se uma cultura e educa o cliente para que se utilize isso de uma maneira saudável?
Que né? nem é mais difícil, eu estou colocando até em cláusula a forma que a gente vai estabelecer contato para não ter frustração depois, entende? Sim, sem dúvida. E isso tudo mudou. Há 5 anos você imaginava que você ia utilizar o WhatsApp como principal ferramenta de comunicação com os seus clientes? Não, agora eles falam assim, manda o boleto pelo WhatsApp, não é nem por Exato. e-mail, mas é o WhatsApp. Exato. Uma outra coisa interessante que o EasyJur trouxe, né? Então a gente é a única plataforma hoje que na parte administrativa e financeira da gestão dos honorários, você gerencia os honorários, emite o boleto com conciliação bancária transparente. Ou seja, você emite o boleto por dentro do EasyJur, você manda para o teu cliente paga, automaticamente é feita a baixa e a conciliação dentro do sistema do EasyJur. E para você emitir a nota fiscal, com um único clique também você emite a nota fiscal tudo dentro do EasyJur. Então é pensando nisso. Eu não quero ter um sistema financeiro para gerenciar, para emitir, gerenciar meus honorários. O sistema do banco para me ter outro cadastro do meu cliente lá no sistema do banco para emitir um boleto. E um outro sistema no site da prefeitura com outro cadastro para poder emitir uma nota fiscal. Eu imagino hoje a tua E realidade. depois pegar essas informações e mandar para o contador. Exatamente, entendeu? Então, assim, a hora que você começa a crescer, se você não tiver isso estruturado, você vai ter uma barreira de crescimento muito grande, porque você não vai conseguir ter os fluxos operacionais, os procedimentos bem azeitados, entendeu? De uma maneira que vai facilitar o seu crescimento. Na verdade, pode ser uma barreira de crescimento se você não tem um modelo de gestão e uma ferramenta como o EasyJur, que a proposta é de ser um verdadeiro one-stop shop para o escritório de advocacia. Né? Então, e cada vez mais integrado, entendeu? E gerando inteligência. Porque se você tem silos de informação e você não tem essa conexão, você perde dados no meio do caminho e você perde inteligência de como você pode conectar uma informação a outra e extrair valor dela. É isso que o Exiju traz, entendeu? Essa conexão unindo a inteligência artificial e da tecnologia com a inteligência humana. É aí sim que a gente potencializa e tem um ganho de performance, um ganho de tempo, e que eu falo. Muita gente fala, tempo é dinheiro. Na verdade, eu falo diferente. Para mim, tempo é vida. Né? Quanto tempo de vida que o EasyJur traz para aquele escritório que realmente implementa a metodologia e utiliza com disciplina. Esse que é o diferencial, entendeu? Você conseguir ter um planejamento, ter essa disciplina e executar isso incansavelmente ao longo do tempo, de maneira consistente. Né? Então, às vezes são coisas simples que às vezes a gente não valoriza, mas que feitas de uma maneira disciplinada e com consistência traz o maior resultado possível, sem dúvida alguma. É isso. Então, mais alguma dúvida? Não, foi excelente. Bacana, muito bom aí poder falar com você, poder te conhecer aí um pouquinho melhor, entender aí os seus desafios e mais uma vez eu coloco aqui toda a nossa equipe, nossa staff aqui à disposição para qualquer necessidade que você tenha. Caso você tenha, né, queira ir trazer mais uma pessoa aí para o seu time, conectar esses outros advogados associados, um apoio para a criação aí dos seus workflows e conectar tudo isso, conta com a gente, fala aqui com a nossa equipe aqui, a gente marca aqui calls, como a gente está fazendo, só que é hands-on, é mão na massa e é a 4 mãos, entendeu? A gente faz isso, entende a sua realidade, a gente vai desenhar toda a configuração da sua rotina operacional, levando em consideração a sua estrutura organizacional e transferir isso para a calibragem dentro do EasyJur e Nossa. refletir isso na sua realidade. Só que vai ser esse tipo de procedimento, ele é feito com reuniões agendadas, tem tarefa de casa, tem coisas para ser feita e tem partes que a gente faz hands-on, a 4 mãos mesmo, entendeu? A gente vai criar junto e fazer uma transferência de conhecimento. Fala aqui com a nossa equipe aqui, eu acho que você estava falando ali com a Bota, né, que é aqui da nossa equipe de marketing, que estava cuidando aí de mandar para você o livro, o teu brinde, cuidar aqui da nossa agenda para fazer acontecer esse momento que a gente está aqui agora. Se você quiser, fala com ela, ela vai te conectar aqui com a nossa equipe aqui de implantação aqui, tá? E te ajudar aí com esse desafio, cara. Até estava falando também esses tempos com uma. Desculpe. Equipe de implantação, Cláudia. Cláudio,
Cláudia é da nossa equipe comercial aqui, tá? Isso. Troca uma ideia com ela, fala com ela. Eu já sei, já entendi um pouquinho mais sobre a sua realidade. Você dá um pin nela, tá? Eu vou trocar uma ideia com ela e a gente vai fazer aí uma solução formatada muito legal para você e você vai ser um excelente case de sucesso nosso aqui. Essa é a meta, aparecer lá com um case assim, ó, Ramon Fechou? começou 2021 de um jeito e Combinado, de combinado. outro. Deixa com a gente aqui, tá? Mais uma vez, eu estou aqui te dando essa solução que a gente comercializa aqui, que ela é uma implantação personalizada, como um presente aí para você poder aproximar aí um pouquinho mais aí das suas metas, dos seus sonhos aí dentro da estrutura aí do teu business aí do escritório. Pode falar com a Cláudia, ela vai fazer toda a parte ali administrativa para você e, mais uma vez, é um presente nosso aí para você. Valeu. Fechou? Muito obrigado aí pela confiança, pelo teu tempo aí, pela sua disponibilidade, viu, Ramon? Um abraço e Show muito mesmo. sucesso aí nessa jornada aí, nesse 2021 aí, que vai trazer muitos desafios aí pra gente. E conta com a gente para superar esses desafios aí junto com você. Tamo junto. Um abraço. Um abraço, Ramon. Tchau, tchau. Tchau.